Fala galerinha, beleza? Aqui quem fala é o Narco Ferida Ferreira Studios. Estamos dando continuidade a essa série espetacular aqui no canal. E na aula passada a gente aprendeu a criar a estrutura do jogo do Flappy Bird. E agora a gente vai aprender a estilizar essa estrutura para depois a gente inserir a lógica e fechar com chave de ouro. Então eu estou aqui com o meu Sublime Text aberto aqui no index.html, na estrutura que a gente fez. Se você não viu as aulas passadas, veja. E aqui eu estou com o meu navegador no localhost Flappy Bird aula, onde está a estrutura aqui, onde está a renderização do nosso projeto, ok? No navegador. E aí, pessoal, é o seguinte, na aula passada eu havia colocado uma barra aqui na section do footer, então quem já viu é só tirar essa parte aí do footer para a gente poder ficar ok, beleza? Dá um F5, tá tudo bem fino, ok? Tirei aqui a barrinha da section do footer que havia ficado. E aí, pessoal, é o seguinte, se vocês virem aqui na página do Flappy Bird aula e na pasta CSS, nós tínhamos o Flappy Bird Reset e o Flappy Bird Main. E o tanto que isso é bacana, porque o Reset ele já vai trazer essa estrutura, ó, ele já está trazendo aqui para nós um monte de pré-definições para que a gente não tenha que ficar criando elas no momento de estilizar o nosso main CSS, utilizar o nosso main CSS. E aqui, a nossa pasta do CSS, nós temos o nosso main, temos o reset. Eu vou abrir o nosso main e não tem nada, e é onde a gente vai começar a mexer agora. Ou seja, seu jogo ainda não vai estar funcionando, porque nessa aula que a gente vai começar a colocar as coisas nos lugares, para depois inserir a lógica e matar com chave de ouro, beleza? Então vamos lá, pessoal. A primeira coisa que eu vou criar aqui é um comentário que vai ser a configuração do game. Vou escrever configuração geral do game, ok? É a primeira parte dessa estilização. E nela eu vou colocar assim um HTML aqui. E vou colocar uma body. E no height eu vou colocar 100% um overflow hidden. Para ele pegar somente as áreas específicas que eu quero. Vamos tirar essa barra aqui. E eu quero um font family monospace, que é justamente a fonte que o Flappy Bird mais usa, mas a gente nem vai usar ela, mas só para deixar aqui. E um font size de 12 pixels e um color FFF. Na verdade, isso daqui são apenas pré-definições se forem vir alguma coisa escrita em cima do nosso jogo. Eu só deixo para desencargo de consciência, mas não necessariamente a gente vai utilizar isso daqui, ok? Então, só vou dar aqui um F5, vou aqui na minha body e tá lá o height 100%, o overflow hidden, one space, beleza. Então ele já está lendo o nosso Flappy Bird main, ok? E agora, vamos configurar aqui o main game, que é justamente a área relacionada ao corpo do jogo, ok? Então, o nosso main vai ser responsável por isso. Então vamos lá, um position relative, um max width. Eu vou colocar para que o jogo funcione em medium devices, então 760 pixels, 767 pixels, ok? Vou dar aqui um height de 100%, um min height de 525, ou seja, essa daqui vai ser a altura mínima do jogo na hora que o cara for tentar mexer com isso pelo navegador, e essa daqui vai ser o height máximo de acordo com o device width que nós colocamos na viewport, beleza? Então, bem tranquilo. E agora eu vou estilizar aqui também a tela do jogo. Então, tela do jogo. E essa tela do jogo, essa main game é a tela principal que nós estilizamos agora. E agora a Screen Game, que é a configuração da área do jogo. Então, vamos fazer aqui Screen Game, ok? E vou dar um Position Absolute. Vou colocar um Width de 100% e um Height de 100%, ok? Então, dando um F5, o nosso Main Game está aqui. O máximo que ele vai executar é 765. E depois a gente tem Screen Game, que vai ser a área relativamente onde vai acontecer as configurações do nosso jogo, ok? Então, Screen Game vai ter essas configurações. Então, pessoal, nas configurações gerais vão ser apenas isso. Agora nós vamos trabalhar com as áreas do jogo, ou seja, todas aquelas segmentações que a gente fez dentro da Screen Game, nós vamos fazer as configurações das estilizações agora, ok? Então, Screen Game agora.
Então, pessoal, a primeira coisa que a gente vai trabalhar na Screen Game é o plano de fundo. Então, vou chamar aqui plano de fundo, ok? E, para a gente trabalhar o plano de fundo, eu vou colocar aqui um ceiling, ok? Que é justamente o nosso tijolo aqui, ok? Que é os blocos da parede do jogo. Ou seja, esse daqui vai ser responsável pela área dos blocos. E eu vou criar aqui, antes dele, o nosso background, ok? Que é o plano de fundo propriamente dito. Que lá no código a gente representa pelo background game, ok? E também, antes do ceiling, a gente tem a área de voo, beleza? Que aqui é a Fly Area Game. Bem tranquilo. Então, vamos entender isso daqui. Plano de fundo é o background game, que é esse daqui, depois dentro da Screen Game. Depois dele, a gente tem a Fly Area Game, que é a nossa área de voo, que é o limite da área do jogador. Depois a gente tem o Sailing, que é justamente a área onde vai ficar os blocos, aquelas paredes de tijolos que eu mostrei para você. Não tem nessa imagem, mas a gente vai colocar, beleza? Então vamos lá, primeira configuração para Background Game, Position Absolute, ou seja, eu quero que ela seja absoluta em relação ao jogo, esteja por cima. Top 0, ou seja, a gente está configurando o plano de fundo. Um width de 100%, um height de 80%, ok? Porque 20% vai ser o nosso footer. Então, a área de fundo tem que ter exatamente 80, beleza? E depois vamos chamar aqui a nossa background image, que é justamente aquela que a gente já havia criado, que já está dentro aqui da nossa pasta dos sprites. Então, se a gente vier aqui nos assets, a gente tem aqui o nosso background, que vai ser justamente o nosso sky, ok? E a gente vai chamar ele aqui agora. Então, assets /sky. Então, vamos procurar aqui o nosso sky.png, ok? Bem tranquilo. E agora um background repeat, ok? Para repetir, e a gente vai colocar repeat x, ou seja, eu quero que ele repita somente na horizontal, porque os canos vão vindo na horizontal e não na vertical. Então, repeat x. E um background position, ok? Vamos colocar mais ou menos 0 e 100%, beleza? Aqui eu vou colocar um background color mais ou menos da cor desse sky aqui, que é esse céu, porque ele vai replicar o azul para cima, então eu já tenho a cor mais ou menos na cabeça, e que é 4EC0CA, ok? É mais ou menos essa cor aqui. E agora que está a pegada, pessoal, porque a gente vai criar uma animação com esse sky para que ele fique passando no fundo. Mas como a gente vai criar toda a estrutura do CSS primeiro, a gente vai chamar todas as animações depois. Mas eu já vou chamar a função aqui e depois a gente chama a animação lá em cima, beleza? Então, lá no final a gente vai chamar essas animações. Então, WebKit Animation, Anime Sky, ou seja, animação Sky, esse vai ser o nome da animação que a gente vai chamar depois no final. Linear Infinite, ok? E também Animation, e aí a gente joga a mesma coisa, é só copiar, beleza? Linear Infinite, ou seja, ele vai repetir eternamente. Se eu der um F5, a gente já tem aí o nosso plano de fundo, ok? E ele ocupa 80% da nossa altura aqui, beleza? E percebam que o céu ele repetiu, porque o azul repetiu. Se eu der um F5 e voltar, olha lá, ele captura somente essa área. Então a gente tem que pôr o background color para ele capturar o restante do céu e replicar até o topo, beleza? Então, background game vai ser basicamente isso. Então a gente configurou aqui o main game, o screen game. Opa! A gente configurou o nosso main game, o nosso screen game, a nossa background game, e agora é a fly area game, que é a área de voo do jogador. Então, vou escrever aqui position, ok? E no position eu vou colocar absolute, ok?
E eu quero colocar um bottom de 0, um height de 420 pixels e um width de 100%, ok? Então, se eu vier aqui na Fly Area Game, é o limite da área do jogador. Então, ele vai ter 100% da largura, que vai ser responsável pelo max width do main game, que é 767, e vai ter um height máximo de 420 pixels, ok? Então, isso é muito importante, porque essa Fly Area Game é a área onde o jogador vai poder executar as ações com o player, que é o limite da área do jogador. Então, é importante definir isso, beleza? Então, 420 é a altura máxima que o jogador vai poder, com o passarinho, ficar voando nessa interseção, ok? E agora é o Sailing, que é justamente o blocos de tijolos. Que estranho isso. Bloco de tijolos. Beleza? E aí, pessoal, como que vai ficar isso daqui? A mesma coisa que a gente fez na Background Game. Vai ficar Position Absolute, ok? Vamos dar um top de menos 16 pixels, menos 16, menos 15 mais ou menos, porque ele vai ficar um pouco antes de finalizar a barra. Então, eu vou dar aqui eu já dei o top e agora eu vou dar um height também de 16 pixels, que é a altura do nosso sailing aqui. Se eu vier aqui nele nas propriedades, a gente vai visualizar que ele tem 16 pixels de altura, ok? Bem tranquilo. Então, finalizando o height, vamos dar um width de 100%, ok? E agora um background image. Vamos colocar aqui o URL e vamos passar a mesma coisa que o de cima, só que nesse caso aqui nós vamos passar, ao invés do sky, nós vamos passar o sailing.png, que é o bloquinho de tijolos. E aí, se a gente descer aqui, nós vamos fazer a mesma coisa que a gente fez para a área de cima aqui. Só que o que acontece? O que te dá o efeito que o jogo está em movimento? É a sobreposição dos planos em tempos diferentes de acordo com o jogo vai acontecendo. Ou seja, eles vão se movimentando, mas em velocidades diferentes e em tempos diferentes. Então aqui, ao invés da gente chamar o anime Sky, que a gente chamou para o background game, que é o plano de fundo, que é o Sky, que é o céu, que a gente vai chamar anime Sailing. E aqui também Sailing, ok? E ao invés de a gente dar 7 segundos, nós vamos dar 481 milissegundos. E aí a gente vai ter um efeito bem legal quando a gente aplicar depois, criar a nossa função da animação. Mas a gente já vai ter essa área aqui, que é o Sailing, ok? Tem que estar mais ou menos nesse formato aqui. Então, bem tranquilo, a gente criou o Sailing, criou a Fly Area Game e criou aqui o nosso Background Game. Então, tudo até aqui a gente está bem tranquilo, beleza? E agora a gente vai para o Player. Então, na verdade, vamos criar primeiro o rodapé da ilha, porque a gente já criou aqui o nosso Background Game, agora vamos criar o rodapé, beleza? Então, rodapé da ilha. Eu chamo isso de ilha, mas você pode chamar o que você quiser, beleza? Então, como que vai ficar esse rodapé da ilha? Eu vou copiar isso daqui do Background Game e aqui eu vou escrever Footer Game, que é justamente a área de rodapé do jogo, que é justamente essa área. Então, a gente tem a Background Game e a gente tem a Footer Game, ok? E aqui, dentro dela, eu vou colocar a Position Absolute, vou colocar Bottom 0, no Width nós vamos colocar 100%, no Height nós vamos colocar 20%, por quê? 80% foi só a área do plano de fundo, onde está o Sky. Então 20% da altura total do device, da tela, vai corresponder ao Footer Game. E aí a gente tem que chamar ele aqui. Qual que é a referência dele? É o length, ou seja, só chamamos length.png, repeat x 0, 0, porque eu quero que ele repita na posição 00, e no background game a gente tem também um background color, que é justamente essa cor aqui, meio terra, né, para a gente replicar ela para tudo que vier para baixo, mesmo que talvez não apareça. Então, como que a gente executa? D895. Essa daqui é mais ou menos a referência da cor que a gente utiliza. E agora eu vou copiar aqui a mesma coisa que eu fiz para o Sailing, ou seja, todas as áreas onde tem animação, a gente vai fazer isso. E aqui a gente vai escrever Anime Land, sem o E, beleza? Anime Land, ou seja, abreviações. E aqui, no Anime Land, nós vamos jogar
vamos jogar 2515 ms, mais ou menos, ok? 2515, beleza? Linear Infinity, ok? Então, se eu der um F5, olha lá o que está acontecendo. Ele está vindo aqui para a área do topo para nós. Mas isso é normal, a gente vai fazer com que ele apareça depois. Porque aqui a gente está usando o top. Então, vamos jogar um bottom e vou lá, ele foi para baixo. Então, olha só, a gente já tem praticamente o nosso cenário aqui bem segmentado da forma que a gente precisa, ok? Então, muda aí bottom 0. E agora a gente tem que também criar um high score, porque o high score é a área aqui onde vai armazenar a nossa maior pontuação do jogo. Percebam que o background game e o footer game eu fui na cronologia, agora não tem problema, porque tudo está dentro da Fire Game. Então não tem problema você criar na ordem exata aqui no CSS, mas a estrutura tem que estar assim. Então o que é esse high score? É justamente essa pontuação superior. Então como que a gente vai fazer isso? Vamos escrever aqui score maior, ok? E aqui eu vou escrever big score, vou dar um position absolute, ok? Vou dar um top de 20 pixels, eu quero que ele fique 20 pixels do topo. Vou dar um left de 150 pixels e um z-index de 100, porque o z-index aqui na programação, no CSS, basicamente, ele funciona como se fosse as layers do Photoshop. Então, se eu tenho um z-index que é menor que 100, ou seja, ele vai ficar abaixo do meu big score. Então, se eu der um F5, ele não aparece. Por quê? Porque ele não tem ainda nem instanciado nenhuma imagem. Porque nós vamos chamar as imagens do big score pelo JavaScript. A gente não quer que apareça, porque primeiro a gente tem o zigoto, a gente tem splash screen, depois que ele faz as ações para iniciar o jogo, que o jogo vai começando toda a lógica, aparecendo aqueles elementos que não aparecem na tela inicial. Então a gente tem o big score img, né, que vai ser a nossa imagem que a gente vai chamar depois no JavaScript. E como que ele vai ficar? Vai ficar um display inline block. Por quê? Quando aparece o 0, no próxima pontuação que ele passar do cano, ele tem que mostrar o número 1. Então ele tem que ficar em linha para ele considerar a mesma posição na hora de tirar o 0 e mostrar o 1, ok? E um padding, vamos colocar mais ou menos 1 pixel, só para não quebrar, beleza? Então não vai aparecer nada, mas o importante é que não tenha nenhum erro até esta etapa, beleza? Então o score maior vai ficar mais ou menos isso daí. Agora a gente tem também a tela de começo, que é justamente a nossa splash screen, ou seja, é a tela, aqui a nossa splash aqui, que é a tela inicial, beleza? Então, vamos lá, vou escrever aqui splash com ID, beleza? Porque tudo a gente instanciou com ID, porque são elementos únicos, um position absolute, ok? Um opacity, vamos colocar em 0, um top 75 pixels, um left 65 pixels. Eu estou considerando essas distâncias porque é as distâncias que a gente considera para o mobile, considerando que a gente vai jogar tanto no celular, como no tablet, como no desktop, beleza? Então, left 65 pixels e width vamos colocar aqui 100 pixels e um height de 170 pixels, porque isso corresponde justamente à nossa área da splash screen. Ou seja, se a gente vier aqui na Splash, na nossa pasta do Assets, a gente tem aqui que a nossa Splash Screen tem 180 por 170. Ó, então, até faltou aqui uma referência. Ou seja, aqui, ao invés de 170, a gente tem que usar 188, beleza? Então, 188. Tranquilo. E a altura aqui, 188 de largura, na verdade, ok? E a altura 170, então height vai ser 170, beleza. Por isso que é bom consultar as referências, porque às vezes você se perde. E agora eu vou chamar aqui também, já vou copiar esse background game para que a gente consiga replicá-lo, e eu vou colocar aqui o assets. Agora eu vou chamar, ao invés da lens, vou chamar splash aqui, que a splash screen é a referência da minha splash screen, que é splash.png. E agora eu vou dar aqui um background repeat, no repeat, ok? Bem tranquilo. Então, se a gente der um F5, tá vendo? Ele não está aparecendo porque a splash screen
por mais que a gente jogue a URL dela aqui, ele está fazendo a referência pela splash, ok? E, no caso dela, ele está chamando a background pela image aqui, tá bem ok. O width está 188, tá ok. E o top está 75, o left está 75, o opacity está 0. Por que ele não está aparecendo? Porque a gente usou o opacity em 0. Se a gente der um F5, ele mostra a splash screen. Só que a gente vai controlar essa opacidade pela lógica. Então a gente deixa em 0 para que ele não mostre a splash screen no primeiro momento, ok? Então, pessoal, a gente fez a configuração da Splash, fez o Big Score, fez o Footer Game, fez o Setting, fez a Fly Area Game, Background Screen e por assim por diante. Agora, a gente tem que configurar o restante. Então, vamos configurar agora o nosso Scoreboard, ou seja, é a tela de pontos obtidos. Tela de pontos obtidos, que é justamente a tela onde vai armazenar o Current Score, o Height Score, o Replay e assim por diante. Então, a tela de pontos obtidos, como que vai ficar? Então, vamos escrever uma hash scoreboard, ok? E aqui vamos chamar quase todas essas mesmas configurações. Então, é bom replicar para a gente até ir mais rápido. Só que aqui a gente vai colocar um display none, eu não quero que apareça agora, ok? Eu vou colocar um opacity em 0, eu vou colocar um top em 64 pixels, ok? Vou colocar um left de 43 pixels, vou colocar um width de 236, ok? E vou colocar aqui um height de 280 pixels. No nosso background image, nós vamos passar aqui então o scoreboard.png e aqui ele tem mais ou menos essas mesmas medidas. Se a gente vier aqui no scoreboard, só para confirmar, vamos ver quais são as medidas do scoreboard. Se a gente ver em detalhes, 236 por 280 está ok. É isso mesmo. E agora, a gente não precisa executar nenhum tipo de animação, mas eu quero jogar aqui um Z-index maior, porque o scoreboard ele tem que estar acima, de certa forma, do Big Score. Por mais que o Big Score vá aparecer lá no topo, o scoreboard ele tem que estar acima de tudo. Então, eu vou jogar um Z-index de 1000, porque se eu usar outros Z-index, provavelmente eles vão ficar abaixo nessas layers que a gente tem aqui no CSS, ok? Então, agora eu vou chamar as medalhas para que ele consiga identificar as medalhas durante o processo do jogo também. Então, hash medal, lembrando que tudo isso está dentro do scoreboard, ok? Position absolute, ok? Opacity 0, ou seja, ele não vai mostrar as medalhas só depois que a gente vai manipular isso pelo JavaScript, beleza? Então, top 114 pixels, left 32 pixels e cada medalha tem mais ou menos um width de 44 pixels e um height de 44 pixels, ou seja, ela é extremamente proporcional. Se a gente vier nas medalhinhas aqui, ou seja, essas aqui a gente tem, por exemplo, a medalha de bronze, se a gente vier nas propriedades, a gente tem aqui 44 por 44, que corresponde ao nosso width e ao nosso height, ok? Então a medal vai ser isso daqui, e agora vamos configurar também a área de pontos obtidos. Então, pontos obtidos, ok? Vou fechar e eu vou escrever aqui current score. E nesse current score eu vou passar algumas coisas também, como por exemplo, position absolute, porque tudo vai ser absoluto, porque eles têm que estar acima dos outros elementos que estão embaixo e a gente usa o relativo para que ele faça isso. Então por isso que a gente declara no main game relative, para que ele depois, o absolute, se associe a isso, beleza? Bem tranquilo. E agora vamos dar um top de 105 pixels, um left de 107 pixels, um width de 104 pixels. Lembrando que essas referências de top left eu levo em consideração as medidas que eu fiz de acordo com a tela mesmo do jogo. Então essas medidas eu tenho de cor porque eu fiz elas pelo Photoshop para tentar identificar as distâncias de cada elemento, ok? Então não se preocupe com essas medidas, só me seguir e ficar percebendo se as larguras dos elementos, as alturas deles estão corretas. Então o height vai ser 14 pixels, ok? Que é do current score, e o text align right, ok? Então, se a gente vier no current score, a gente tem que perceber que ele vai armazenar essas pontuações para nós. Então, ele vai ter aqui, se a gente vier no current score, ou seja, a pontuação obtida
Só que ele é diferente do high score é um número maior, e o do current score é o score que você obteve naquele momento. Então a gente vai chamar eles pelos fontes small depois lá no JavaScript, ok? Então, da mesma forma que a gente teve aqui no Big Score, que a gente não chamou as imagens, porque isso é relativo à pontuação do jogador, no nosso Current Score a gente vai fazer a mesma coisa. A gente só vai configurar aqui, bem simplesinho mesmo, a nossa imagem, igual a gente fez no Big Score, ok? Então, no Current Score eu quero dar um padding left de 2 pixels. Isso daqui é só para que ele consiga ficar alinhado certinho na caixinha, e pelos meus testes os 2 pixels vai ser o mais ideal. E agora, vamos copiar esse comentário aqui, vamos atribuir agora a nossa maior pontuação já obtida. Ou seja, na nossa splash, na nossa imagem aqui onde a gente tem o nosso scoreboard, se vocês visualizarem, deixa eu abrir aqui para vocês verem, para que fique mais fácil, de compreender. A gente tem o nosso score, nós temos a nossa medal, que vai aparecer aqui em cima. A gente tem o nosso score e nós temos o best score. O score é o que você obteve naquele instante que você jogou. E o best vai ser o maior que você já obteve, que a gente vai armazenar por um cachê e vai mostrar isso depois. Então, a maior pontuação já obtida, diferente do Big Score, que é aquele que fica no topo, que são esses números maiores, o High Score tem o mesmo tamanho do Current Score, mas ele aparece na tabelinha. Então, a gente tem que configurar ele também para aparecer depois no quadro de pontuação, ok? Então, High Score, nós vamos chamar agora o nosso High Score para ver a pontuação já obtida. E como que ela funciona? Vamos escrever position absolute, ok? Um top de 147 pixels, um left de 107 pixels, um width de 104 pixels, um height de 14 pixels, beleza? E também um text align right, beleza? Ou seja, o nosso high score e o nosso current score vai aparecer dentro da scoreboard, ok? Então a gente tem aqui pontuação já obtida e maior pontuação. Então a gente está fazendo simplesmente trabalhando com ele aqui agora, beleza? Deixa eu só arrastar isso daqui para cá. E aí, nós temos também que configurar o nosso High Score IMG, beleza? Como as configurações são as mesmas para cá, basta replicar que a gente vai ter a mesma coisa. A diferença é a posição do topo, porque o High Score ele fica embaixo e o Current Score fica um pouco mais acima. Então, se a gente olhar aqui no Game Over, a gente vai perceber que a gente tem o Score que fica um pouco mais acima e o Best, que é justamente o nosso High Score, que é a maior pontuação já obtida. Então, High Score IMG, eu vou chamar aqui um padding left de 2 pixels, beleza? E agora a gente tem que configurar a tela do recomeço, que é justamente, pessoal, essa imagem aqui que vai começar o jogo novamente. A gente já definiu os elementos dela, mas a gente tem que configurar para que esse play aqui, na hora que você aperta o X-Space ou clique nele, ele recomece o jogo. Então, como que vai funcionar essa tela do recomeço? Eu vou escrever replay, beleza? E esse replay, se vocês observarem, é justamente esse assets aqui do replay, beleza? Ele que vai fazer você voltar novamente para a tela inicial. Então, eu vou colocar aqui, vou até copiar, para que a gente não fique escrevendo isso daqui várias vezes. Então, eu vou copiar aqui, deixo o position absolute, a referência de topo. Primeira coisa, vamos dar um opacity de 0, ou seja, isso não pode aparecer ainda no começo. O top, vamos jogar 205 pixels em relação ao topo, mais ou menos, porque ele tem que considerar o nosso scoreboard, ok? O nosso quadro, e tem que aparecer nessa área transparente aqui embaixo, ó, da scoreboard. Então, um top de 205, um left de 65 pixels, ok? E vamos colocar um height de mais ou menos 115 pixels. Vamos colocar um height de 115 pixels e o width vamos colocar 70 pixels, que é mais ou menos o tamanho do nosso elemento. Então, 70 pixels. Se eu vier aqui na nossa imagem, a gente vai ver que ele tem realmente 115 por 70, beleza? Então, é isso mesmo que a gente precisa. E agora, eu vou dar um cursor pointer, porque
ele tem que identificar nos devices intermediários, como tablets, smartphones, que aquilo ali é uma área de clique. Então a gente sempre coloca o cursor pointer. E agora, pessoal, muita atenção nessa parte, porque aqui vai entrar algo um pouco mais complexo, que é um hack, né, para computar as bordas dos sprites. E como que isso funciona, Leonardo? Vamos escrever aqui bounding box, ou seja, essa bounding box, se vocês repararem, a gente não instanciou ela aqui na nossa estrutura do HTML. Por quê? Essa classe vai ser um comando lógico que nós vamos aplicar no JavaScript, mas eu já vou inserir ela agora. O que isso vai fazer? Vocês vão entender agora. Primeira coisa, vai dar um display none, ok? Eu vou colocar um top 0, um left 0, ok? Eu vou colocar um width de 0 e vou colocar um height de 0. Ou seja, eu zerei tanto o meu top, tanto o meu left, como a minha largura, como a minha altura. Mas agora que está a mágica. O meu border é um pixel solid, pode ser red, porque ele está display none, ele não está aparecendo. Por que o bounding box é importante? Esse comando bounding box, que a gente está chamando aqui na classe, ele é muito utilizado em jogos. Mas como a gente está trabalhando como um jogo para web, o bounding box é extremamente importante. Em outros softwares de criação de jogos, para você criar a programação, o bounding box já vem orientado para os seus sprites. Nesse caso, a gente tem que utilizar o bounding box e considerar tudo zero, ok? E considerar apenas uma borda de um pixel, porque ele vai considerar o momento que o pixel do passarinho, ou seja, isso é muito louco, cara. Isso aqui é muito louco. Ele vai considerar o momento que o passarinho encosta nos elementos. Ou seja, essa borda aqui no meu passarinho, esse pixel, na hora que ele encosta, para ele ter uma delimitância do que realmente encostou para computar as pontuações, a gente vai gerar uma borda aqui de um pixel em volta desse passarinho. Então, ele não vai ser chamado diretamente aqui na nossa estrutura, porque nós vamos chamar isso por um comando lógico no CSS. Porque como o passarinho ele vai pulando e ele vai gerando inclinações, a gente, para considerar essas inclinações, nós temos que considerar uma borda de um pixel para computar na hora que encostar no cano. E isso é muito massa. Por isso que é tão legal criar jogos, né? E agora, a gente tem também a configuração da posição inicial do bird. Ou seja, qual vai ser a posição inicial do passarinho? E esse bird, nós chamamos exatamente ele de player, ok? Então, deixa eu fechar aqui. Como que fica a configuração desse player? Vai ficar left 60 pixels, top de 200 pixels, ok? Porque eu quero que ele comece 60 pixels da esquerda e 200 pixels do topo, beleza? E agora vamos configurar então, se a gente já chamou a posição do player, que é justamente esta área aqui, a gente tem uma class bird, que vai chamar o nosso passarinho. Então vamos configurar aqui o nosso bird, ok? Então vamos chamar o bird, e o bird é uma class, ok? Vamos chamar aqui então para ver como que vai ficar esse passarinho. Então o que a gente vai fazer? Eu vou vir aqui position absolute, ok? Eu vou chamar um width de 34, essa é a largura do meu passarinho, ok? E eu vou chamar aqui um height de 24 pixels. Gente, isso é muito doido. Leonardo, mas os passarinhos são 3, eles não têm isso porque tá 34 por 96. Mas lembra a aula que a gente falou sobre ciclo de animação usando sprites em CSS? É justamente isso que vai acontecer aqui. Ele tem 96 de altura, mas para que a gente crie a animação do personagem, do passarinho voando, a gente tem que considerar apenas a largura e considerar apenas a altura de um passarinho. Ou seja, a gente visualizar aqui, a gente tem a altura total de 96, a gente tem a largura de 34, mas nós vamos considerar apenas desse pixel até esse, porque o restante ele vai replicar para um ciclo de animação para gerar um sprite animado. Isso é muito legal. Então, o nosso height vai ficar 24 pixels, e agora nós vamos chamar aqui então o background image do nosso passarinho, que é o URL. Vamos escrever aqui vamos chamar assets, ok? Vamos chamar bird,
.png. Vamos fechar isso daqui e agora eu vou chamar, igual a gente fez lá em cima, as outras configurações. Então, background image, vamos lá para baixo também. Opa, background image não, a animação que nós vamos utilizar lá no Birds também, ok? Então vamos passar aqui a nossa animação do Bird. E não vai ser Anime Land não, vai ser Anime Bird. Então, eu sempre gosto de utilizar o nome da class para poder referenciar. E o tempo para que a gente tenha mais ou menos um tempo suavizado dessas transições de cada passarinho no sprite é 300 ms, ok? Você pode aí colocar o valor que você acha relativo, fica bom para você. Eu gosto de 300 ms, eu acho que fica um resultado bem legal. E ao invés de linear, nós vamos colocar os steps, igual a gente aprendeu na aula sobre sprites animados, ok? E os steps são 4. Por que são 4? Porque são 4 passarinhos dentro do mesmo sprite e ele vai repetir isso por um ciclo de 34 de largura por 24 de altura. E todas essas animações, lembrando, a gente vai gerar no final do CSS lá na área de cima, beleza? Então, o Bird. E agora a gente tem também o Pipe. O que é o Pipe? Ele vai configurar os nossos canos para nós. Então, é a configuração da posição e a animação do cano, beleza? Isso é o que o nosso pipe vai fazer. Então, eu vou colocar aqui um position absolute, ok? Vou colocar um width de 34 pixels, um height de 24 pixels, um background. Na verdade, não vamos trabalhar com isso aqui não. Vamos jogar primeiro o eixo, que é mais fácil. Prestem muita atenção nessa lógica. O left vai ser menos 100 pixels, o width vai ser 52 pixels, que é justamente a largura do pipe aqui, ok? Tanto do down como o up. E o nosso height vai ser 100%. E o z-index nós vamos colocar 10. E agora que entra a pegada da animação. Como que isso vai funcionar? WebKit Animation vai ser anime pip, ok? Anime pip pipe, bem melhor. E agora já nós vamos colocar, ao invés de ms, nós vamos colocar aqui 754 ms, ok? 750 ms, mais ou menos, 755, acho que dá um resultado interessante, ok? E nós vamos tirar esses steps, porque no caso dos pipes a gente não tem steps, mas é um pipe único. E como que o pipe vai crescer? Tá vendo que aqui a gente tem um pipe que é a área justamente do cano? Ele vai crescendo à medida que o nível da dificuldade vai aumentando. Ou seja, a gente tem um pipe down, a gente tem um pipe up, mas esse é só a boca do cano. É a boca do cano para cima e a boca do cano para baixo. Como que forma então a largura do cano, a altura do cano, que é justamente esses pipes aqui? Vai formando com a dificuldade do jogo e a gente vai fazendo isso com um array no JavaScript. Ou seja, ele vai capturar aqui o nosso pipe, que é essa imagem aqui de uma linha só, e ele vai dando várias replicações até chegar na altura correta do cano, que vai ser feita através de um comando lógico no JavaScript para considerar a dificuldade que o jogo tá e gerar a altura do cano, a relação de distância e essas coisas assim. Isso é muito massa também. Então, a gente configurou o pipe, agora vamos configurar configuração. Então, a gente tem o pipe, que é o pipe genérico, que é o nosso pipe só o spritezinho aqui do pipe com a linha mesmo, que vai formar o cano. E a gente tem as configurações para o cano do topo e o cano de baixo, beleza? Então, como que isso vai funcionar? Pipe, underline upper, ou seja, é o pipe que a gente tem aqui, que é o pipe up, ok? E como que a gente vai fazer? A gente vai dar um position absolute, ok? Vamos dar um top de 0, vamos dar um width de 52 pixels, um background image. Vamos chamar então o nosso sprite, ok? Vamos chamar lá o assets. Vamos chamar então o nosso cano, que é o pipe.png, beleza? Então, se eu der um F5, ele sumiu lá porque a gente colocou o opacity em 0 do replay, que ele vai aparecer só depois por um comando lógico, e o pipe upper também, por isso que ele vai ter aqui
vocês vão entender agora, ele vai ter um comando para poder sumir. Background repeat, ok? Vamos colocar repeat Y, porque ele vai repetir na vertical, e um background position center, beleza? É muito código, mas tem que prestar atenção, porque senão se perde mesmo. E agora, vamos configurar aí, a gente está quase terminando o CSS depois de algumas horas, mas vamos lá configurar então. A gente configurou o pipe upper, ok, que vai ser o center, e agora o pipe upper after, ou seja, a gente está usando aqui pseudo-elementos que a gente também já aprendeu lá no canal, nas videoaulas, beleza? Então aqui ele vai configurar a borda do cano e a boca do cano. Como que isso vai funcionar? O content, ou seja, sempre que a gente utiliza pseudo-elemento, a gente tem que ter um conteúdo. Quando a gente não tem nada, a gente passa o content vazio. Position absolute, ok? Position absolute, bottom em 0, width, vamos jogar 52 pixels, que é a referência da altura, beleza? E o height, vamos passar 26 pixels. Agora tá a sacada. Percebam que no pip upper eu não utilizei a altura, porque a altura é determinado por um comando lógico no JavaScript. Ou seja, ele vai pegar o pipe aqui que a gente tem na nossa pasta assets e vai replicando esse pipe até gerar essa imagem do cano totalizada de acordo com a dificuldade que o jogo está. Beleza? Então a gente não passa a altura no pipe upper, porque no pipe upper left ele vai já considerar aqui a largura e a altura da boca do cano, ok? Mas no pipe upper é o que faz crescer o pipe, então a gente não utiliza a altura. Muito doido, né? Então, background image, vamos chamar URL, e agora vamos chamar aqui assets, ok? Vamos chamar pipe down. E esse pipe down vai ser justamente esse pipe down aqui, para a boca do cano depois. Ou seja, a gente tem o pipe upper, que é o que sobe, e a gente tem o depois, que é o pipe down, que é o que desce, beleza? Então, essa daqui já é a configuração do pipe down, é 5226, beleza? Só que o que acontece? No pipe upper, after, a gente tem 5226, mas no pipe upper a gente chama o pipe, mas a gente não considera a altura, como eu falei para vocês. Sendo que o upper after vai ser o bottom e o upper normal vai ser somente o top, ok? E agora, a gente tem que configuração para o cano da base. Ou seja, esse pipe upper é o que faz crescer e agora a gente vai configurar o pipe da base, que na verdade é o pipe sozinho novamente, ou seja, o upper a gente vai considerar depois para crescer o que está para baixo e o down a gente vai utilizar a referência para crescer o que está para cima, ok? Então, agora a gente vai fazer o seguinte, pipe underline lower position absolute, ok? Bottom de 0, width de 52 pixels, background image vai ser o URL e agora nós vamos passar assets barra pipe png, ok? E vamos passar um background repeat y, ok? Lembrando, todos os pipers que faz a configuração para aumentar ou diminuir é no y, e um background position, vamos utilizar um center, beleza? Então, bem tranquilo. E agora, nós vamos chamar o pipe lower after, ok? Que o que ele vai fazer? A configuração para a boca do cano da base, beleza? Ou seja, nós vamos chamar um position, um content, na verdade, porque aqui a gente vai chamar o after, ok? Vamos chamar um position, o position de absolute, mas antes dele vamos colocar o nosso content. A gente precisa ter um content e ele vai ser vazio. O nosso position absolute, vamos chamar um top de 0. Eu vou explicar para vocês a lógica disso daqui. 52 e o height, a gente chama o height agora
de 26 pixels. E ao invés de a gente chamar o pipe down, a gente vai chamar o pipe up, ok? Bem tranquilo. E agora, pessoal, é o seguinte, vamos prestar bastante atenção no que aconteceu aqui. Vamos pegar aqui a minha pasta de imagens para que vocês compreendam. Deixa eu até aumentar isso daqui, que é o seguinte. Ó, no nosso pipe que a gente determinou aqui, a gente vai ter justamente que configurar ele. Só que a gente não determinou a altura, porque o pipe, nós vamos chamar para um comando lógico no JavaScript, que vai replicando essa imagem do pipe e vai gerando o cano, ou seja, ele vai replicando até formar uma imagem do cano totalizado, ok? E o que acontece? A velocidade que esse pipe vai acontecendo, que ele vai aparecendo, é 755 ms na nossa tela, que a gente vai criar as animações agora. E o pipe upper, a gente tem o pipe upper e o pipe down, ou seja, pipe down e pipe up. O pipe down, que a gente chamou aqui, ele vai ter a referência 52 de largura e 26 de altura. Só que ele vai ficar no bottom, porque ele vai zerar para nós na margem do bottom. E ele vai aparecer no topo em 0, que é o que faz crescer o cano do topo, que é justamente o nosso pipe. Ou seja, o pipe upper faz o cano crescer com relação ao pipe down, que é o nosso cano, que fica no topo com a boca para baixo, e o pipe down faz o cano crescer utilizando o pipe, mas com o cano que tem a boca para cima, entendeu? É basicamente isso. Agora, pessoal, que a gente já criou toda essa lógica aqui, loucura aqui do nosso CSS, a gente vai aprender agora, ou seja, a gente já tem aqui, se a gente fechar o nosso cenário, agora a gente vai criar as animações para que algumas coisas já comecem a acontecer, mesmo sem utilizar o JavaScript. Então, vamos criar lá no topo as nossas animações. Então, a gente já estruturou todo o CSS, agora a gente vai criar os comandos de animação, ok? As funções de animação. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, que a gente criou, que foi aqui, se a gente ver a nossa estrutura do código, foi a background game. E a background game, ela é animada. Então, como que a gente vai fazer isso? Animação de fundo, ok? Eu gosto de comentar para que vocês depois não se percam nessas lógicas. Então, a animação de fundo, como que vai funcionar? _webKit, ok? Keyframes animeLand. Ou seja, é a animação da ilha que a gente criou. Então, no 0%, ela vai começar com background position de 0 pixels, ok? Ou seja, vai zerar, vai começar zerada. E no 100%, ela vai para um background position, ok? Vai para menos 335 pixels, que é a largura total da animeLand, ok? 0 pixels. Por que a gente usa, Leonardo, a largura negativa? Porque ele vai gerar um ciclo. E quando a gente utiliza um ciclo, a gente usa o negativo para insinuar na leitura do código que a gente está trabalhando com uma repetição cíclica da altura daquele elemento. Então, animeLand, se a gente vier e buscar a referência da animeLand, olha o que a gente tem aqui. Está chamando a animação que a gente está instanciando lá em cima agora, definiu o tempo, falou que ela é linear, ou seja, ela vai repetir de forma linear, e falou que ela é infinita, ou seja, ela vai repetir constantemente. Então, se a gente der um F5, olha o que ele fez aqui com o nosso fundo. Ele já está repetindo o nosso fundo e a gente já tem a animação para o WebKit Keyframe. O que a gente vai fazer agora? Vamos replicar aqui. Vamos replicar, porque a gente tem aquelas marmotas dos outros navegadores e a gente tem problema com relação a isso. Então, o primeiro é o Moz, tá? O segundo é o Opera. O Moz para Mozilla, o outro para Opera e o outro vamos chamar somente Keyframes para navegadores como a Internet Explorer, beleza? Então, a gente fez a animação do fundo e o que a gente tem agora? Animação do céu, beleza? E como que vai funcionar a animação do céu? Nós vamos chamar aqui o nosso WebKit, ok? Então vamos chamar o WebKit Keyframes e ao invés de animeLand, qual que é a animação que a gente está trabalhando aqui para o fundo? A gente está trabalhando com o Sky, certo? Então se a gente vier aqui na referência,
que a gente tem aqui, Fly Area Game, a gente tem a Fly Area Game e a gente tem aqui o nosso Sky. Deixa eu ver onde está o nosso Sky. Tá, o Sky ele está no Background Game. Então, olha só, ele está chamando o Sky, ok? Mas ele não encontrou a animação. Agora que a gente está criando que ele vai chamar. Então, a gente tem que fazer esse fundo animar. Então, como que a gente vai fazer esse fundo animar? Vamos chamar Anime Sky, ou seja, a referência que a gente passou no WebKit Animation. E vamos considerar que a largura dele, ou seja, ele tem menos 235, beleza? Ficou duplicado aqui. Se a gente der um F5, olha o que ele está fazendo para mim, que coisa maluca. Ele está considerando que a gente usou menos 235, mas é 275, ok? Se a gente der um F5, ele está jogando para o topo, por quê? Porque a gente tem que considerar a altura, a posição relativa que a gente jogou lá, então é 100%, ou seja, vai repetir infinitamente essa largura aí. Então 100%. E a gente tem, lá, o nosso fundo em movimento, a nossa base em movimento, mas o nosso fundo está em um movimento diferente de tempo e velocidade em relação a outra imagem. E isso gera a percepção de imersão. Isso é muito doido, gente. Então, vamos replicar aqui, ok? Vamos replicar, porque senão vai falar assim, Leonardo, não está funcionando o outro navegador, então vamos corrigir isso. Então, WebKit aqui, vamos passar Moz, ok? No outro vamos passar Opera e o outro vamos passar somente Keyframes, beleza? Então a gente fez a animação do céu, fez a animação de fundo. O que mais que a gente tem animação? A gente tem a animação do bird, do passarinho, né? A gente tem do fundo do céu e agora do passarinho, beleza? Então, animação do bird. Animação do bird, beleza? Então, como que vai funcionar a animação do nosso passarinho? Se a gente procurar o bird aqui, olha só, bird, assets birds, tá vendo? A gente está com o nosso assets do passarinho aqui. Como que a gente vai fazer isso? Vamos lá em cima então, vamos chamar o nosso passarinho. Primeira coisa, vou copiar esse WebKit aqui, Keyframes, ok? E vou chamar, ao invés de Anime Sky, eu vou chamar Anime Bird, ou seja, é a do passarinho. Se a gente vier aqui no inspecionar elemento, a gente vai ver aqui que no nosso Fly Area Game a gente tem o nosso player, ok? E tem a class aqui do passarinho, que é a class bird, tá vendo? Olha, ele não chamou a URL do bird. Deixa eu ver o que está acontecendo aqui. Vamos lá no bird. Bird.png, tá ok. Bird.png, é isso mesmo. Se eu procurar o bird aqui, vamos lá no nosso bird. Background URL, deixa eu chamar por aqui que fica mais fácil. Vamos lá no nosso passarinho. Aqui tinha faltado as aspas. Bird.png. E tá aí o nosso passarinho. Mas ele tá muito doidão, não tá? Então vamos corrigir isso daí. A gente tinha esquecido nessa parte aqui do assets. Vamos anima bird. Então, aqui na nossa animação do passarinho, nós vamos jogar um 0. Vamos jogar 0 também. A gente não trabalha com medidas percentuais. Vamos jogar 0, ok? E aqui vamos jogar menos 96. Por que menos 96? Que é a consideração da altura do nosso passarinho. E olha lá que gracinha nosso passarinho em movimento, de acordo com a sequência dos nossos sprites, beleza? E agora o que a gente vai fazer? Vamos copiar isso daqui. Vamos copiar e vamos replicar aqui para as outras áreas, beleza? Vamos replicando. O WebKit, ao invés de WebKit, nós vamos trabalhar com o Moz, ok? Moz. E no outro vamos trabalhar com Opera. Com Opera. E o outro que a gente tem é o Keyframes, beleza? Para outros navegadores como Explorer. 96, 96, Anime Bird. Beleza, então o Anime Birds terminou aqui. E agora, pessoal, finalmente, só mais 2 para a gente matar o CSS. Então, Anime Birds. E o próximo é a animação dos canos. Como que vai funcionar a animação dos canos? Vou chamar aqui o arroba, ok? E aqui na animação dos canos, vamos chamar Anime Pipe. Ou seja, que é o cano, que é o que a gente chamou para chamar o cano. E vamos chamar 00 e o cano, ele tem na relação de menos 63 pixels, beleza? E aqui vamos chamar em 0. Como que funciona essa relação para quem não entende?
Se eu vier aqui no meu passarinho, ó, eu tenho a minha splash aqui e eu tenho todo o meu código que eu joguei aqui pro passarinho, beleza? Então se eu vier aqui no background repeat, ele não tem repeat nem pro eixo X, nem pro eixo Y. Deixa eu só aumentar isso daqui para ficar mais fácil. Ó, então é o seguinte, a gente chamou aqui tanto a altura do passarinho como a largura, a distância da esquerda, e a gente tem o nosso background aqui no nosso player. Então vamos vir aqui no player e a gente tem animação, tá vendo? Ou seja, ele pegou toda a animation para nós. Se a gente vier aqui, ele já faz através do Animebird toda a relação que a gente precisa. Então, a direção inicial, a Iteration Count Infinity, ok? Então, bem tranquilo. É só chamar a função lá da animação e ele já faz tudo isso para nós, tranquilo? Então, vamos chamar agora os Anime Pipes. Só que os pipes não vão aparecer agora, mas a gente já vai fazer isso para que ele tenha as definições corretas. O left vai ser vai ser 900, ok? E lembra que lá no pipe, se a gente vier aqui no pipe, eu falei para vocês que a gente tinha menos 100 da esquerda, porque ele vai considerar uma animação cíclica. Então vamos subir lá em cima e agora, quando ele atingir o 100%, eu quero que ele tenha um left de menos 100 pixels. Beleza pura? É isso que vai acontecer. Mas ele não está aparecendo porque nós tiramos o pipe lá. Então, vou tirar o opacity aqui no pipe. A gente não definiu a altura dele, porque ele vai criar para um comando lógico. Então, a gente não vai visualizar realmente o pipe agora, beleza? Mas depois a gente vai visualizar o pipe. Então, deixa o pipe aqui em 900 e 100. E agora vamos replicar aqui a animação do pipe. Primeira, Moss, beleza? Segundo, Opera. E o terceiro, Explorer e navegadores do gênero. Animação dos canos. E agora, pessoal, finalmente, depois de algumas horas aí, eu imagino, a gente vai terminar a parte do CSS com a animação dos blocos do muro, ok? E como que fica essa animação do bloquinho aqui do muro? A gente chamou ela e definiu que ela é anime sailing. E nós vamos definir o 0 em background position. Vamos jogar 0 pixels, ok? E no 100 pixels, no 100%, perdão, ou seja, no momento 0 da animação, ele vai ter background position 00. Quando ele estiver em 100%, ele vai ter um background position, ok? De menos 63 pixels e 0 pixels. Beleza? Se a gente der um F5 aqui, olha lá, ele já está animando aqui para nós o passarinho, o segundo fundo, o fundo da base e o topo para nós, beleza? Então, eu vou replicar isso daqui, ok? Vou replicar, bem tranquilo. E agora eu vou colocar Moz aqui no Keyframes, vou colocar Opera aqui no Keyframes e vou tirar o WebKit aqui para colocar apenas Keyframes Anime Sailing. E é isso daí, pessoal, a gente praticamente termina esse módulo do CSS, a gente já tem aqui a nossa estrutura e todo o nosso CSS, ó. Então, se a gente tirar o zoom aqui, a gente tem bastante código. Se a gente vier na view aqui, show minimap, olha só, a gente escreveu bastante coisa, então por isso que acaba demorando um pouco mais. Mas criar jogo é assim mesmo, tem que ter empenho, tem que dispor um pouco mais de tempo. Se tiver, pelo que eu vi aqui no nosso console, a gente não tem nenhum erro, está tudo funcionando de acordo com o que a gente precisava, ok? Se a gente vier aqui, ó lá, o passarinho tá ok, tá normal. Mas, se a gente encontrar algum erro, como é algum código, a gente já corrige na próxima aula, mas eu imagino que está tudo ok. Lembrando que aqui a gente corrigiu aqui na section uma barrinha que havia ficado na aula passada, e no Flappy Bird Main aqui é basicamente isso, não tem mais nada. Então é isso daí, pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa aula da estilização do nosso jogo do Flappy Bird, e a última aula, que é a próxima, a gente vai aprender a utilizar a lógica para poder fazer esse jogo ficar funcional e tudo que a gente criou aqui se interagir, beleza? Eu vou ficando por aqui, não deixe de dar o seu like, o seu comentário lá na fanpage da Ferreira Studios, mandar a sua mensagem no Twitter. Fico muito agradecido pelos comentários, essa série está dando muita repercussão. E eu vou ficando por aqui, até a semana que vem, valeu!